E os trabalhos da CPI do MST seguiram nesta quarta-feira. Hoje a comissão ouviu o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, a respeito das ações de enfrentamento às invasões no estado. Eu quero chamar a Yasmin Costa, que chega ao vivo. Yasmin, como é que foi o dia na CPI do MST? Muito boa noite para você. Boa noite para você também, Evandro, para todo mundo que está com a gente. Dia bem movimentado, os últimos dias dessa comissão, antes do recesso e agora com o retorno do recesso, tem sido assim, muito bate-boca entre os parlamentares, mas é como você disse, hoje eles ouviram o secretário de Segurança Pública aí de São Paulo, Guilherme Derrite, que trouxe informações a respeito das operações da Segurança Pública envolvendo invasões de terra promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ele apontou, inclusive, porque foi durante a gestão dele, lá em março desse ano, que trabalhadores, que lideranças da Frente Nacional de Luta do Campo e Cidade, o FNL, foram presos. Entre esses integrantes tem José Rainha Júnior, tem também outras lideranças que acabaram tendo a prisão preventiva decretada. Então ele esmiuçou essas investigações e trouxe contribuições para os parlamentares que fazem parte desse colegiado. E durante um momento, o deputado Kim Kataguiri fez uma espécie de bate-bola ali com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, fazendo alguns questionamentos para confirmar algumas informações. E entre as informações que Derrite confirmou, que ele disse durante essa CPI, foi a de que existem movimentos sociais, existem pessoas, melhor dizendo, dentro desses movimentos sociais que realmente querem a questão da reforma agrária, mas algumas dessas pessoas acabam sendo usadas por algumas lideranças. Inclusive, a gente tem um trechinho desse momento hoje, na sessão mais cedo, do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Vamos ouvir. Isso foi comprovado durante a investigação e o relator aqui mencionou anteriormente. É importante a gente salientar que esses crimes foram direcionados aos autores, né? Muita gente que se encontrava nos assentamentos não tinham nem noção do que estava acontecendo. Estavam, de fato, ali precisando de uma propriedade, enfim, estavam sendo usadas por esses líderes. Isso é o que aponta a investigação do delegado. Vossa Excelência também confirma aqui a ligação demonstrando que o interlocutor da FNL exigiu alqueires de terra para José Rainha? Sim. Em 2 ocasiões, além da quantia em dinheiro, eles pediram uma contrapartida da extorsão, parte da propriedade rural. Olha, Evandro, falando em José Rainha, inclusive de manhã, ele será ouvido pela CPI do MST. Ele tentou não vir a essa convocação, pediu ao Supremo Tribunal Federal, mas o ministro Luiz Fux concedeu um habeas corpus que garante o direito dele ficar em silêncio em casos que possam incriminá-lo, mas não é um direito ao silêncio absoluto. Ele vai precisar responder a alguns questionamentos feitos pelos parlamentares. Outro que também deve vir aqui à CPI do MST na Câmara dos Deputados, só que na próxima quinta-feira, é o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Ele foi convocado também para prestar esclarecimentos e hoje, lá no Palácio do Planalto, ele falou a respeito dessa questão envolvendo as invasões do MST, as ocupações, que ele chama de ocupações do MST, minimizou essas ocupações, essas invasões, e disse, inclusive, que isso foi uma questão de ansiedade do movimento. A gente também tem uma fala que ele concedeu ali rapidamente para os jornalistas a respeito desse tema. Vamos ouvir. Tem uma agenda do MST com o Ministério, com o INCRA, que vem de abril para cá, que está indo bem. E eles ficaram ansiosos, fizeram aquele protesto e já saíram. Estamos num momento de calmaria nesse país. E o que nós temos que colocar agora no lugar é um programa para assentar novas famílias e todas as políticas. Mas é como eu disse, nós estamos numa velocidade de cruzeiro e está indo bem o tema no Brasil. Eu quero conversar com a Dora e com o Vilela sobre esse tema também. Vilela, a gente está muito acostumado a acompanhar as negociações que envolvem o MST ficarem no campo do governo federal, com ministros e autoridades federais tratando diretamente com esse grupo. Mas a gente precisa lembrar que os estados são responsáveis pela segurança pública de suas áreas.
E, no caso de invasões ou possibilidade de violência também envolvendo invasões, esses governos precisam atuar. Eu até trago uma apuração que eu fiz em relação ao estado da Bahia, porque lá produtores rurais de todo o estado decidiram se unir e eles mesmos montaram grupos que vão até esses locais para tratar diretamente com os integrantes do MST e negociar a saída dessas fazendas. O MST disse que está sendo ameaçado por esses produtores e esses agricultores dizem que não, que por enquanto levam tudo na base do diálogo. Agora, isso expõe, de certa forma, uma certa inércia e omissão do poder público na hora de resolver o problema. E aqui no estado de São Paulo, Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública, também foi ouvido sobre essas ações. Exatamente, Evandro. É importante a gente separar duas coisas que são distintas. Uma coisa é a política de reforma agrária do governo federal. Isso é uma prerrogativa do governo federal, fazer uma política. Existe o INCRA, que é o órgão responsável justamente por esse tipo de política. Isso é uma realidade. Outra coisa é a questão de segurança pública. E esses movimentos, uma vez que eles praticam atos fora da lei, fora do que determina a legislação, eles devem ser coibidos enquanto uma política de segurança pública. E a política de segurança pública, ela é prerrogativa legal do Estado, de cada ente federativo. Por isso a importância de que as secretarias de segurança pública tenham uma atuação efetiva, uma atuação para se reprimir esse tipo de prática. Não se pode tolerar invasão de terra, invasão de órgãos do governo federal, como tivemos agora com a Embrapa. Tudo isso tem que ser coibido nos estados e não ficar apenas esperando a atuação do governo federal. Agora, Dora, falando um pouquinho sobre a CPI, amanhã Zé Rainha deve comparecer. Só que tem uma questão importante. Embora Zé Rainha talvez tenha muita informação para fornecer para o grupo da CPI, ele conseguiu uma decisão que garante que ele possa permanecer em silêncio em questões que o incriminem. Pois é, era exatamente sobre isso que eu ia te falar, porque ele tem muita informação, é um cara que está lá desde o começo, é uma pessoa que já foi presa várias vezes, né? Ele tem envolvido em extorsão, enfim, é uma confusão. Mas justamente por essa situação dele com a lei, ele tem uma proteção ali, tá certo? Se ele não quiser falar, ele não vai falar. Agora, eu me faço uma curiosidade de ver como é que vai se comportar o relator Ricardo Salles, que se comportou de uma maneira, eu achei horrível, tá? Ali com o G. Dias, com o coronel, olha só, com o general G. Dias, tentando fazer perguntas, deixar ele constrangê-lo na questão de 1964, como é que ele vai se comportar, como é que ele vai tentar. Ele tentou fazer com que o general falasse coisas. Vamos ver como é que vai ser com o Zé Rainha. Por quê? Eu tô achando, não sei, pode ser que o Zé Rainha decida tudo ao contrário, mas que, devido à condição dele, eu acho que mais provável é que ele se proteja no silêncio. A gente também esperava que G. Dias permanecesse em silêncio, isso não acabou acontecendo, né? Ele trouxe até respostas que foram importantes para a CPI, como mencionou o próprio presidente da comissão. Agora é aguardar se Zé Rainha tomaria a mesma atitude. Dora, você que gosta de acompanhar a comissão, amanhã a gente vai conversar sobre isso. Muito, não vou perder, cedinho tô lá. Obrigado, vocês dois.